Gabriel Franco aqui, Futebola, pra gente falar das notícias que afetam o seu mundo, notícias importantíssimas que afetam o teu mundo, teu coração, tua vivência, tua família e teu humor. No dia seguinte, a depender do time que você torce, eu já garanto pra você que não tem notícia boa no seu time, porque aqui a gente traz a realidade. Esse quadro ainda não tem nome, mas vamos trazer as notícias diárias do mundo da bola e tudo que aconteceu de melhor aí, que você possa estar consumindo ou não, enquanto passa um tempo refletindo sobre a vida de todas as suas ações. A começar pelo claro, a gente sempre começa aqui por algum motivo, não é nada programado, mas aparece futebol europeu, e dessa vez não é Inglaterra, dessa vez não é Espanha, dessa vez não é Itália, dessa vez são todos juntos, inclusive o Chipre, que está presente com Pafos na sua primeira edição da história aí da Champions League, porque tivemos sorteio da maior competição de clubes do mundo, depois da Copa do Mundo de Clubes, a Champions League, sorteado inclusive por Kaká e Ibrahimovic, e a gente já teve a primeira fase de liga definida. O que é uma fase de liga? Porque dessa edição são 32 equipes, não é mais dividido por grupos, por fase de grupos. No primeiro ao oitavo está classificado, direto para as oitavas de final. Do 9º para o 24º vai para os playoffs, que é uma fase antes das oitavas. Esses times irão se enfrentar para aí serem alocados nas oitavas de final, e a partir disso você está eliminado. A gente já teve uma vez uma edição como essa, a do ano passado, foi a primeira vez da Champions nesse formato esse que, pelo que aconteceu no ano anterior, a gente pode dizer que você precisa de pelo menos 11, 12 pontos para se classificar pelo menos para os playoffs. Esses são os objetivos de grande parte dos clubes. Outros têm que se concentrar em ficar entre os 8 para não se complicar na situação da fase de liga da Champions League, que não é fácil. Vamos dar uma passadinha pelos grupos, entre aspas, que não são grupos, são confrontos. Cada time enfrenta... São 4 potes, cada time enfrenta 2 vezes, um jogo fora, um em casa aí de cada pote. E aí ficaram assim os confrontos. O PSG, atual campeão, pega Bayern de Munique dentro de casa, o Barcelona na Espanha, pega aqui também a Atalanta em casa, Leverkusen fora, Tottenham em casa, Sporting fora, Newcastle e Athletic Bilbao. Talvez seja o grupo, vou chamar de grupo, tá? Pra ficar mais fácil. Talvez seja o grupo mais difícil, porque só vai pegar a porrada, não pegou nenhum Pafos, não pegou nenhum Kairat, e pegando, claro, Barcelona, que foi uma das melhores equipes da temporada passada, o Sporting, campeão português, por mais que tenha perdido seu técnico Rubem Amorim há 2 temporadas, e o próprio Gyökeres, o craque do time, o Newcastle, que é a grande pedra no sapato desse pote 4, que teoricamente é o pote com menos força. O Athletic Bilbao conseguiu aí manter, por exemplo, peças importantes como o Nico Williams, então é um time que vai vir muito forte, porém 2 equipes eram mais fortes no ano passado e agora estão enfraquecidas, que é exatamente a Atalanta e o Bayer Leverkusen. Acho, pela troca de técnicos, a Atalanta mudou o seu técnico, que foi para Roma, e o Leverkusen também teve a mudança de técnico. Ten Hag, ex-Manchester United, já assumiu, saíram alguns jogadores. Acho que esses clubes não vão tão para frente assim. Liverpool vai enfrentar Real Madrid, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Marselha, Karabag, aquele mesmo do Juninho, do apelido que a gente não pode falar, que atua no Flamengo, e Galatasaray. Um grupo um pouco mais fácil, mas ainda com as suas pedreiras. Pegam aí as 2 grandes equipes de Madrid, o Real e o Atlético. A Inter de Milão está se reconstruindo, mas com base ainda na filosofia aplicada pelo Inzaghi. O Frankfurt, que também não dá medo, não é uma equipe assim, meu Deus, perdeu algumas peças, não é nada assustador. PSV, do futebol holandês, Olympique de Marselha, que vem se reforçando muito. Gosto do técnico De Zerbi, italiano, ex-senador do Brighton. Gosto bastante, tem aí também como reforço, além do brasileiro Igor Paixão, tem também o Aubameyang voltando para esse time do Marselha. Real Madrid vai pegar Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marselha, Olympiacos, Mônaco e o Kairat. Kairat, esse que exige uma viagem de 10 horas, se for voo direto. Fica perto ali da China, ninguém queria pegar, porque jogar lá é muito chato de viagem, mais chato do que realmente difícil, e o jogo é lá realmente na casa do Kairat. E aí é um confronto de um grupo que tá chatinho, mas não é nada também que o Real Madrid não possa e não deva passar pela equipe que tem, pelo peso que tem. Barcelona, a equipe aí que foi sensação temporada passada, do Yamal, vai ter um confronto contra o PSG,
atual campeão da Champions. Vai ter um confronto contra o Chelsea, que vem fortalecido do ano passado, atual campeão da Copa do Mundo de Clubes. A partir daí, vem alguns mais fáceis. Por exemplo, Frankfurt, Clube Bruges, que também perdeu algumas peças importantes da temporada passada para essa. Olympiacos, o Slavia Praga, o Kobevan, também conhecido como Copenhagen, e o Newcastle, que foi o maior azar do Barcelona realmente, porque pega alguém, podia ter pegado um Kairat aqui, acaba pegando o Newcastle, que é uma equipe com potencial. Chelsea vai enfrentar Barcelona, Bayern, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos e Karabag. Então aqui a gente tem duas molezinhas pro Chelsea. Tem um Ajax que não é dos melhores Ajax, inclusive entrega o título na temporada passada precisando. Foi quase como o Botafogo em 2023, precisava de 2 vitórias em 8 jogos e acabou entregando o título, não foi campeão. Napoli, campeão italiano, aparecendo aqui. E realmente essas duas babas, o Benfica acaba de passar inclusive do Fenerbahçe, um Fenerbahçe de Mourinho, de En-Nesyri, de Talisca. Passa bem, até por muito demérito do Fenerbahçe, inclusive, principalmente no segundo jogo, mas é uma equipe que tem potencial para incomodar. Bayern de Munique pega Chelsea, PSG, também aí, mesma situação do Barcelona, Clube Bruges, Arsenal vai ser complicado, o Arsenal de um trabalho do Arteta que se cobra mais, teve mais peças, o 9 que faltava, contratou o Gyökeres, tem também a dupla aí do Zubimendi, por exemplo, contratado também, junto com o Merino, ex-dupla de volantes do Real Sociedad. É um time que vem forte, time que vem para disputar a Premier League, o título da Premier League, então vai ser complicado. Pega também Sporting, PSV, Union e o Pafos aqui também, outras duas molezinhas para o Bayern de Munique. Inter de Milão, tentando se reestruturar, vai enfrentar o Liverpool, um Dortmund que eu não ponho muita fé, já não fez uma boa temporada passada, se classificou na Champions por causa de uma super arrancada na reta final, não coloco tanta fé assim no Dortmund. Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Ajax, o Kairat e Union. Também não é tão complicado assim, mas de baba mesmo, apenas duas, um Ajax que a Inter tem que ganhar e também o Slavia Praga. De resto, vai ser jogo trocado, talvez chegue como menos favorito só contra o Liverpool e o Arsenal. O Dortmund, que a gente acabou de falar, que não fez uma boa temporada passada, vamos ver como vai ser essa. Vai pegar a Inter de Milão, Manchester City, Vila Real voltando da Champions League, Vila Real que há 4 temporadas atrás fez uma grande campanha submarino amarelo, chegando próximo ali, chegou às quartas de final da Champions League, almejou algo maior. Então Vila Real foi eliminado só por Bayern de Munique. Juventus, Bodo Glimt, que também aqui tem que passar. Tottenham, que eu tô gostando desse Tottenham, já fez algumas contratações, tem o Richarlison voltando de lesão, um Kudus que eu gosto bastante da contratação dele, tem que ver se vai realmente conseguir contratar o Savinho, tá buscando um ponta, perdeu o Madueke, inclusive, pro Arsenal, num chapéu do maior rival, mas é um Tottenham de Thomas Frank, novo técnico, que eu tô ficando de olho. Atlético Bilbao e, de novo, o Copenhagen aqui. E finalizando, Manchester City, que tem que ver o que vai ser desse Manchester City, ainda muito experimental, com vários problemas da temporada passada, um time muito mudado, de muitas contratações, boas contratações, Reinders, Cherki, o Marmouche já foi contratado na passada, é um novo, White Nuri, por exemplo, é um novo Manchester City, vamos ver como vai ser, vai enfrentar o Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Vila Real, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray e Mônaco. Eu achei tranquilinha aqui a tabela do Manchester City, de mais difícil realmente, o Real Madrid. Então esses foram os confrontos aí dos principais times da Champions League, que para essa edição essa que faremos mais pra frente, um destrinchamento melhor de todas as equipes para a Champions League. E a gente já está falando de futebol internacional, vamos aqui com uma notícia da primeira convocação de Flaco Lopes para a seleção argentina. É uma notícia que já era meio que esperado no futebol argentino, já se falava bastante da possível presença do Flaco. Ele, que eu acho um dos grandes subestimados, tá? Um dos grandes subestimados do Palmeiras, ele veio recebendo muitas críticas, claro, pelo valor que foi pago nele, eu entendo, pela necessidade do Palmeiras resolver a questão do 9, que desde a saída do Endrick não tem alguém para aquela posição, entendo. Porém, o Flaco chegou e ele é um cara que trabalha bastante, que gera bastante jogo, que gera bastante oportunidade, não se esconde, ok, talvez ele não seja um primor técnico, mas ainda assim ele tá sempre metendo seus gols, ele tem uma capacidade aérea muito forte e, de novo, é muito novo, apenas 22 anos, acho até que a galera pesa demais no Flaco, e agora que encaixou com o Vitor Roque, fazendo uma grande dupla de ataque, ele vem sendo mais a
ponta da flecha, enquanto o Vitor Roque é o arco. E qualidade essa dessa temporada que fez ele ser convocado numa temporada em 2025. O Flaco tem 17 gols e 3 assistências pelo Palmeiras. Não é pouca coisa. Flaco Lopes, ele é o segundo maior artilheiro desse Palmeiras, dos jogadores que estão nesse elenco do Palmeiras hoje, perdendo apenas por Rafael Veiga, números expressivos para quem é tão criticado, tantas vezes criticado, acho até que realmente subestimado Flaco Lopes. É muito verdade que o nome dele já não ajuda, muitas piadas com o Flaco, mas a verdade é que El Fuerte Lopes está convocado para a seleção brasileira. E olha a honra, hein? Vai poder estar numa das últimas convocações do Messi pela Argentina. Ele que provavelmente vai se despedir com a camisa da seleção argentina nas eliminatórias em casa. Pode ser a última vez que o Messi joga uma eliminatórias na Argentina. É sempre puxando, né, pro lado do maior da história, será? Melhor, eu tenho poucas dúvidas. Enfim, não quero entrar nesse tema, já que a gente está falando de grandes da história, vamos falar agora de um garoto que pode vir a se tornar um dos grandes da história, Isaac do Fluminense. Agora está vendido para o Shakhtar Donetsk, um valor bruto de 12 milhões de euros. Ok, é um valor honesto, mas na verdade são 10 milhões, com outros 2 milhões de variáveis. O meia-campista muito bom, ele é uma das grandes promessas de Xerém. Fluminense que não cansa de revelar bom jogador, tá revelando direto. E na Premier League a gente tem vários, o João Pedro fazendo sucesso, o Evanilson. O Richarlison não é da cria de Xerém, mas foi muito formado no Fluminense. O próprio Pedro no Flamengo, ou seja, o Gerson, tem muito jogador do Fluminense bom por aí, e o Isaac é mais um para se juntar num Shakhtar repleto de brasileiros. A gente está voltando a ter aquele Shakhtar dos anos 2010, quem não lembra, tinha Alex Teixeira, Fabinho, Fernando, o Dentinho, muitos jogadores brasileiros. O Shakhtar Donetsk tem muita essa brasilidade nele, principalmente por causa do seu diretor de futebol, que é brasileiro desde muito tempo, e é um projeto que vem dando certo, é o maior time da Ucrânia, pelo menos, e que mais consegue conquistas. A dúvida realmente é pelo valor, porque ele é muito bom, soma 12 partidas pela equipe profissional do Fluminense, apenas 18 anos, só que fica naquele gostinho que poderia ter saído mais caro, principalmente por ser uma posição mais avançada no campo. O Fluminense não é um clube que nada em rios de dinheiro, mas conseguiu uma boa premiação advinda da boa campanha também no Mundial de Clubes. Acho que poderia, inclusive a torcida do Fluminense teve essa sensação, tá? Que poderia ter sido vendido por um valor maior. A gente vê, por exemplo, o Wesley, lateral do Flamengo, aí saindo na casa de 25 milhões de euros. É assim, mais que o dobro, por exemplo, do Isaac. A gente vê jogadores do Palmeiras saindo, não tô nem comparando com o Estevão tanto, mas a saída de Richard Rios, por exemplo, por um valor muito alto também, e já um jogador até de mais idade. Claro que entregou bem mais pro futebol, mas... Enfim, pegando as referências, as jovens referências de como saem dos clubes brasileiros, achei até que o Fluminense podia ter feito um pouco de jogo duro aqui. Porque, por exemplo, o Matheus Gonçalves, do Flamengo, foi vendido por 8 milhões e ele já teve teste no profissional, que não deu tão certo. Eu talvez apostasse mais no Isaac para um futuro de carreira do que no Matheus Gonçalves, por exemplo. Enfim, achei o valor um pouco menor, mas boa sorte na carreira. Vai pro Shakhtar a partir daí. Pode brilhar, por exemplo, fazer o caminho que já falei. Fabinho já fez, foi pro Liverpool depois, o Fernando já fez também. O Douglas Costa depois vai parar em Juventus e Bayern de Munique. Todos esses passando aí pelo Shakhtar Donetsk, terra ucraniana, mas com futebol brasileiro. E para finalizar aqui, tem muita gente que tem raiva dele, tem muita gente que acha ele carismático. Eu não sei, te pergunto, o que você acha, torcedor, de Deivinho, ou Daverson, aquele mesmo. Vou começar aqui a falar de um assunto, porque a notícia é: Daverson posta conteúdo, posta foto com a camisa do Boca Juniors, e aí já começa a ventilar nas redes sociais. Será que o que vai acontecer com ele? Qual vai ser o próximo passo? Daverson esse que foi afastado no Fortaleza pelo Renato Paiva. E vamos falar de Daverson. Quando ele chega ao Palmeiras, chega para ser... uma comparação até demais, tá? Ele chega para ser mais útil do que o Juninho do Flamengo. Mas ele chega para agregar. Um jogador vindo lá do Leganés, se não me engano. Ele chega no Palmeiras, não é um grande craque tecnicamente, não tem grande qualidade técnica, mas sempre útil no sem bola, sempre operário, fazendo seus golzinhos. Ele faz o gol que dá, né?
o título brasileiro pro Palmeiras. Inclusive, se eu não me engano, o jogo é lá contra o Vasco em São Januário. Ele, vascaíno, já se admitiu vascaíno, ele tem o seu maior momento da carreira na falha do Andreas, que inclusive está indo pro Palmeiras, que ele escorrega e faz o gol na final da Libertadores, ganha o título pro Palmeiras. Ele é um jogador importante, mas ele também não é o protagonista de um time. E ele tem a parte Davidson, que é a parte da loucura, a parte que muita gente acha carisma. Ele é brincalhão nas entrevistas, ele rodopia dentro de campo, ele faz umas graças dentro de campo, graças algumas que são vistas como engraçados, em outros momentos exagerados. No Palmeiras, com as coisas dando certo, as graças, inclusive ele simula uma falta do próprio árbitro na final da Libertadores. Ele tem muitos, se eu for parar para contar todas, eu vou passar 40 minutos aqui. Mas ele chega no Fortaleza, no momento de baixa do time, não é uma temporada legal do Fortaleza, brigando contra o rebaixamento, mal e eliminado na Libertadores, e ele não para com as graças, ele começa a puxar a perna, começa a rodopiar, e aí a torcida do Fortaleza chegou a um ponto que não tá dando mais, e aí eu concordo. Porque por mais que seja legal um jogador lúdico desse, tem hora que passa do ponto, cara. Tem hora que o que ele faz ou beira o desrespeito ou beira, assim, transformar o jogo num circo. E aí o Fortaleza mal das pernas, não funcionando, sendo eliminado, e ele lá, puxando a perna, dando risadinha. Inclusive, ele dá um passe errado que gera o segundo gol do Vélez, que mata o confronto contra o Fortaleza. E aí, depois de tudo isso, ele ainda é afastado pelo Renato Paiva, e agora tá tentando cavar sua vaguinha no Boca Juniors, clube que ele já falou que acompanha, desde aquela... há muito tempo, inclusive, desde que o Palmeiras enfrenta o River Plate, ele provoca. Na última Libertadores, que ele chegou com o Galo na final da Liberta, ia ser no estádio do River, né? Foi no estádio do River. E ele chega com a camisa do Boca pra provocar. Ele é esse cara e agora tá cavando espaço num Boca. Às vezes, e voltando, a galera passa um pano pra ele, tipo, ai, como o Davidson é maluquinho, mas às vezes tem que ter uma cobrança também, não querendo tirar a irreverência do atleta, mas tem que ter a cobrança. E olha, não duvido que o Boca fosse atrás não, a fase do Boca não é boa, o Cavani vem jogando muito mal, vem perdendo muitos gols, o Davidson nunca foi um centroavante de 25 gols na temporada, 30 gols na temporada, mas ele, por um mau momento do Boca, acho até que ele poderia agregar sim ao time argentino e eu não duvidaria caso a Boca Juniors fosse fazer uma proposta. Fato é que o Davidson tá cavando sua vaguinha no Boca, a gente já viu isso dar certo, por exemplo, o Vidal no Flamengo ficou cavando até dar certo, não é novidade no mundo do futebol, ainda mais no mundo das redes sociais. Esse foi o giro de notícias. Aqui tivemos notícia então da Europa, da América do Sul, de jogador de base e de seleção. Quer mais? Acompanha, curte, compartilha. Qual notícia você mais gostou? Alguma notícia te irritou? E qual ficou faltando no dia de hoje com todas essas coisas de Copa do Brasil acontecendo e muitos jogos aí pela frente? É isso, quero saber sua opinião. Comenta aqui. É isso, valeu, falou e tchau. O Davidson tá atiçando a torcida do Fortaleza.